Ó, e antes da Libertadores, o Atlético visita o São Paulo no Morumbi lotado. Não sei se pode rolar aí a estreinha de Lucas Moura. Ai, eu acabei de receber um videozinho do Lucas Moura e do James Rodrigues, colombiano, que já passou pelo Real Madrid, pelo Bayern. Chamando a torcida. Já tem 42 mil ingressos vendidos. Valusão, a pressão é pequena em cima do Atlético, que não está em crise? Depende da fala, né? Porque o que alguns têm falado, na verdade, me remete até às aulas da professora do desenho, Charlie Brown Jr., né? Mas, tá aí... Vamos lembrar como que é a fala da professora? Um monte de coisa que a gente não consegue entender quando a realidade, na verdade, é outra, né? Jogo dificílimo, o Ulisses trouxe bem o São Paulo. Eu não tinha visto Vive, entre aspas, o seu pior momento com o Dorival. Dorival, cara que tem se especializado em resolver problemas que parecem não ter solução, né? Foi assim o ano passado no Flamengo, agora é assim este ano no São Paulo, mas sem dúvida um time muito forte, sobretudo jogando no Morumbi. Na última rodada acabou até um resultado não esperado pelo torcedor, um empate contra o Bahia e um Atlético que voltou duas casas, né, contra o Palmeiras. Um jogo onde fez por onde vencer o Grêmio, mas não venceu. Fez por onde vencer o Flamengo, vencia até quase 40 minutos do segundo tempo, também não venceu. E contra o Palmeiras, com sinceridade, por mais que o senhor Felipe Scolari fique bravo, né, um arremedo de time, né, algo que parecia a primeira vez desses atletas. Então, eu tenho dúvidas de qual Atlético vai entrar em campo, Elton. É o Atlético... Porque esquece esse papo de evolução. Resetou a máquina contra o Palmeiras. Né? Então, eu não tenho dúvidas. Mas o futebol pode tudo. O Atlético pode chegar lá e vencer o São Paulo. Agora, só uma coisa. Para mim, o trabalho do Filipão é condenado. Quando qualquer técnico que passa a depender de... vamos esperar o jogo seguinte e fazermos uma nova avaliação. Esse trabalho já ruiu. É a onda que tá vindo. Esse trabalho já ruiu. É a onda que tá vindo. Lu, olha só, ontem eu bate-papo com um torcedor, um amigo meu, torcedor do Atlético, que acompanha muito o Atlético de dentro, e ele pegou e eu falei assim, e aí, tá triste com o resultado? Ele pegou e falou assim, velho, o jogo foi tão sonso, o Atlético foi tão sonso, que eu não tenho força para ficar triste. Porque não foi aquele jogo que o Atlético perdeu, criando inúmeras possibilidades. Aí que o torcedor fica muito triste, muito chateado. Mas o jogo... Como foi contra o Flamengo? O jogo diante do Palmeiras, ele foi meio aquele assim, o desanimador, o que desarma o torcedor. Ô Elton, e normalizar derrota é um problema. Quando o time começa a normalizar os resultados negativos, não que o Atlético... nas palavras, vai se acostumando, né? Mas nas palavras, não que o Atlético nas palavras esteja normalizando isso. Mas internamente, até na coletiva ontem do América, o Wagner Mancini e o próprio Juninho falando sobre isso, quando você internamente começa a normalizar resultados negativos, isso é um problema dentro de você. Isso serve para a vida, não é só dentro de campo, não. Sim. E aí, quando você começa a normalizar os tropeços da vida, é porque algo está muito errado na sua trajetória. Então, é um momento muito complicado do Atlético. O Zarate, por exemplo, é um jogador que... vai fazer muita falta. É um dos poucos que tem capacidade de armação. O Igor Gomes é um jogador que carrega a bola, que busca a tabela, mas não é aquele pifador que a gente fala no futebol. O Patrick é força física e não vem jogando bem com a camisa do Atlético. Edenilson muito menos. É muito difícil o Felipão conseguir reorganizar ou buscar uma organização dessa equipe. Eu não vejo caminho, por mais que ele seja muito experiente, já conseguiu isso em outros momentos da sua trajetória, da sua história, mas neste Atlético, essa sintonia Felipão e Atlético não aconteceu. Thiagão, falando campo-bola, o que você faria, o que você mudaria nesse time do Atlético para encarar a equipe do São Paulo? Você conhece bastante a equipe do São Paulo, você acompanha muito bem o São Paulo. Eu queria que você falasse o que o Atlético pode fazer com o grupo que tem, com o elenco que tem, que tipo de esquema ou de armação o Atlético deveria fazer para tentar buscar pelo menos um ponto contra o São Paulo. O Elton, primeiro ponto, eu conversei agora aqui, saí rapidinho há pouco para tentar falar com uma pessoa de São Paulo, e na conversa ele me disse que o Lucas Moura de fato deve jogar, só não deve atuar os 90 minutos. Sim. Então, muito provavelmente deve entrar no segundo tempo para essa partida entre São Paulo e Atlético.
Cara, eu mudaria bastante esse time do Atlético. Por exemplo? Primeira coisa, posicionamento. Eu não colocaria o Hulk para ser um centroavante enfiado entre dois zagueiros. Porque vão consagrar a dupla de zaga São Paulina. Assim como fizeram no jogo contra o Palmeiras. Colocaria o Hulk para carregar essa bola de trás, talvez até recuando para que ele jogasse como um antigo ponta de lança, né? Um pouquinho mais atrás ali, como um segundo atacante talvez. Deixaria os dois pontas ainda abertos. E aí a minha modificação seria no meio campo. Em vez de Bataglia e Otávio, talvez mudasse e colocasse um outro jogador para fazer aquela função que foi desempenhada pelo Bataglia, recuando o Bataglia para jogar como primeiro volante e colocando alguém no lugar do Otávio para atuar como um segundo homem de meio campo. A minha preferência é pela tentativa ainda no Patrick, pela recuperação do Patrick, que estava no São Paulo, inclusive. Então eu colocaria talvez um meio campo armado com Patrick e Bataglia, o Bataglia dando um pouco mais de combate e exigindo que os dois pontas, Pavão e Paulinho, voltassem e recompusessem o tempo inteiro. Então, o seu meio campo seria formado por Batalha... Eu jogaria do meio pra frente, tá? Bataglia, Patrick, Hulk. Pelos lados, Paulinho, Pavão e no ataque Allan Kardec. Ah, tá. Então você utilizaria no seu time o Hulk recuado, Allan Kardec e Hulk, Exatamente. Só que o Hulk sendo um pouco mais recuado, vindo de trás. Boa discussão. Essa discussão aí dá pra render bastante. Vou dar um recadinho aqui, ó.